Olá, sejam bem-vindos no nosso quarto episódio do podcast Metaforum Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a introdução e a grande ferramenta da inteligência artificial com o Coach e PNL, a junção de todas essas ferramentas para o nosso trabalho de desenvolvimento humano. E eu estou aqui com a Arline Davis e com o Valmir Costa. Arline Davis presencialmente e o Valmir Costa online, já aproveitando desse avanço tecnológico e fazendo um podcast inédito em formato híbrido. Então, eu gostaria de começar com a Arline e em seguida com o Valmir, para que vocês se apresentem e também me fale sobre esse impacto que existe da inteligência artificial hoje na nossa sociedade. Bom dia, muito obrigada para a nossa audiência. Obrigada também, muito bom estar com vocês. Ouvindo você falar no início, claro que eu vou pensando, acompanhando o que estamos aqui para fazer. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano. Uhum. E o que acontece no nosso mundo, onde nós vivemos, é desenvolvimento tecnológico. E andam em paralelo, alguns coaches se importam mais, alguns coaches se importam menos, tecnologia, nuvem, etc. Chegou no ano passado a inteligência artificial generativa de forma popular, que mudou nossa maneira de pesquisar, de usar a internet, de delegar tarefas. Então, pela primeira vez, pelo menos na minha vida como coach, eu estou utilizando tecnologia de uma forma que eu não usava antes. Eu sou uma daquelas pessoas que acreditam em autotoque humano, que é isso que faz a diferença no coaching. Uhum. Então, para conciliar com a inteligência artificial, acho que vamos com integridade, com ética, com sensatez e precisa usar flexibilidade suficiente para abrir-se para o novo. Então, estamos aqui hoje, eu e Valmir Costa, que vai se apresentar daqui a pouco. Eu representando muito o lado de coaching, 30 anos de experiência com coaching, mais de vida do que isso, tá? Tenho mais de 30 anos, claro. Valmir com 40 anos de tecnologia, também coach. E nós temos uma parceria sobre esse trabalho de inteligência artificial no coaching e nós identificamos 7 graus de evolução que podem acontecer. Uau. Então, durante essa hora com vocês, queremos falar de todos, o que estamos envolvidos pessoalmente, o que pode acontecer no futuro e vamos esclarecer, eu acho que hoje, bastante para as pessoas que estão nos acompanhando. E esses 7 graus de evolução da inteligência artificial que vocês estudaram, vocês vão contar com mais profundidade para nós aqui no podcast ao longo da nossa conversa. Então, fiquem com a gente até o final. Até o final, que 7 são no final. E eu gostaria de falar com você, Valmir, como que você está aí, você está na sua casa? Conta pra gente. Olá, pessoal, bom dia. Nossa, super agradeço aí pelo convite de estar aqui com a Arline e você, Luana e o pessoal do Metaforum, enfim, da audiência que começa a nos acompanhar. Eu trabalho no Instituto Arline Davis como responsável pela parte de operações de tecnologia já há 5 anos. Agora em setembro a gente completa 5 anos de uma parceria, eu e a Arline. E eu sou oriundo dessa área. Eu estou exatamente 42 anos nessa área de tecnologia. 42 anos. Eu já passei por tudo que você possa imaginar. Já passei por desenvolvimento de sistemas, engenharia de rede, aí a gente pode colocar operações, qualidade de rede, daí já fui gerente de projetos e aí virei um executivo numa grande empresa americana. Então, assim, eu venho muito dessa área de tecnologia e meu primeiro contato com coaching foi em 2009, quando eu fiz um treinamento com a Arline Davis. Foi lá que eu conheci a Arline. Esse ano completa 15 anos que eu conheço a Arline Davis. Uau! E aí, enfim, e aí é um caminho natural em que você começa a pensar na tecnologia, como é que a tecnologia pode entrar nessa área de desenvolvimento humano
para, por exemplo, fazer análise de padrões, que mais? Produtividade. E daí, para a inteligência artificial, foi muito rápido. Aí o passo foi mais rápido ainda. Então, é dessa maneira que eu me insiro aqui nessa conversa hoje, como uma pessoa, ou seja, eu e a Arline Davis, que já usa essas ferramentas de inteligência artificial, eu que pesquiso essas ferramentas, e falar um pouquinho da nossa experiência de como aplicar essas ferramentas no trabalho de coaching, né, com a PNL, ou seja, na identificação desses padrões, na produtividade e muito mais. Exatamente. E a gente começa a falar sobre isso utilizando o avanço da tecnologia, né? E aproveitando disso com você de forma híbrida, né? O podcast acontecendo de forma híbrida com você online. Então, eu estou muito feliz de começar dessa maneira e com vocês dois, Arline Davis e o Valmir Costa. A Arline Davis, inclusive, é presidente do Instituto Internacional de PNL aqui no Brasil e a nossa treinadora no Metaforum também. Então, eu estou com muito orgulho de ter você aqui. Inclusive, o Valmir também, nosso treinador do Metaforum, que logo mais vamos falar sobre o curso que os dois estão oferecendo pelo Metaforum aqui para você e que tem inteligência artificial, a integração da inteligência artificial com o coaching e a PNL. E vocês que já utilizam a inteligência artificial no trabalho de vocês como coaching, PNL, qual que é a experiência que vocês estão com essa ferramenta, com essa integração? É uma coisa para todo mundo, de pensar da importância de se situar, saber o que você quer, o que você não quer. E como pessoa, tá? Inteligência artificial antes era artigos, reportagens, alguma coisa na internet, vai no Twitter, que agora que é X, uma reportagem, interessante que a máquina vai fazer. E chegava até mim, você pode escrever um e-book em 8 minutos. O exemplo que eu vou usar, eu não quero escrever um e-book em 8 minutos, né? Porque não vai ser eu escrevendo, não vou colocar meu nome. Então, já levantei uma resistência assim, imediatamente. Imagino isso ser o caso de muitas pessoas também, deste público que estamos falando hoje, de coaches, master practitioners, em que nós aprendemos a conexão profunda e inexplicável entre duas seres humanos, que nos momentos de mais alta conexão, o mundo some nos entendimentos. Né? Não existe mais mundo. O tempo para, o mundo some e só tem aquelas duas pessoas nessas conversas, uma a um, que coaching ou só tem o grupo naquele momento. Então, o pensamento inicial de ter a inteligência artificial como intrusa pode trazer uma resistência imediatamente. Só que eu passei desta fase, e evidentemente que eu estou aqui falando do outro lado de uma resistência, não é, Valmir? As pessoas, curiosamente, no meu caso, do meu jeito de funcionar, meus valores, as pessoas fizeram uma diferença. Que se fosse tecnologia pela tecnologia, eu usava, minimamente o necessário. Quando eu tive Valmir, né, constantemente me instigando, se não me perturbando, sobre inteligência artificial, no melhor sentido, né? Claro, com intenção positiva. Provocando. Arline, não me interessa escrever um livro em 8 minutos, mas você pode, nem que seja possível, me interessa. Mas ele foi muito, muito persistente e continuou a me apresentar. E também eu digo que foi um curso que fez a diferença para mim. Para começar a utilizar a inteligência artificial. Já estava usando, né? Já tinha instalado o que eu precisava instalar para começar a comunicar. E eu não estava muito impressionada ainda. Né? Eu achava que era uma primeiro grau. Aliás, vamos soltar primeiro grau já, Valmir? 7 graus. Grau número 1 é pesquisa plus.
Tá? Você pode, dentro desse grau, evoluir pela pesquisa mais rasa, ter pesquisas mais sofisticadas, usando inteligência artificial. Eu aprendi a escrever prompts, Sim. mas muito além do básico. Fiz um curso. E com este curso eu aprendi que, bom, uma coisa eu já sabia, é que nós temos vieses de pensamento. Pela programação neurolinguística, falamos sobre preferências cognitivas. Ninguém pensa de todas as maneiras possíveis e seria exaustivo se fizesse. Sim. Daria uma confusão, seria desconfortável, seria desnorteador pensar de todas as maneiras. Então, cada um tem sua maneira de abordar um problema para gerar uma solução. Pessoas diferentes, Valmir e eu, nós temos uma sinergia muito importante, que ele pega caminhos diferentes quando temos problemas para resolver. Isso é muito saudável. Né? Pode ser difícil às vezes, mas sabemos que, com certeza, eu não faço tudo. Sim. Você pode utilizar a inteligência artificial para ajudar você a complementar a sua maneira de pesquisar e perguntar, porque perguntamos no mundo com vieses. Exato. Né? Já com uma limitação. Sim. Nós delimitamos nossa pesquisa, Sim. até num sentido muito profundo, nós conhecemos o mundo para nos conhecermos. Então, já que tem uma noção prévia do que queremos descobrir, fazemos as perguntas para ratificar o que já sabemos. Sim. E a inteligência artificial pode ser utilizado para garantir que você entenda um assunto de uma forma mais abrangente. Então, muito além de uma pesquisa avançada, de ter um Google que te traz informações melhor, porque traz com mais precisão, é um instrumento para ajudar a pensar. E a partir daquele momento, eu me abri, que eu entendi. Prompt é interessante. E Valmir, ele fala muito sobre, só nessa parte do primeiro grau, que tem um tempo para evoluir, Valmir frisa muito sobre um aprendizado que nós precisamos de fazer perguntas. E inteligência artificial é um treino incrível de praticar a comunicação. Não é, Valmir? Exatamente. Nessas nossas conversas do dia a dia, Luana, é uma das coisas que nós identificamos, né? A gente já trabalha já há um bom tempo, né, com nossas ferramentas de inteligência artificial. Foi que a inteligência artificial começou a nos desafiar a fazer boas perguntas. Era isso que eu ia falar agora, porque o nosso trabalho na área de desenvolvimento humano, o que faz a diferença também é saber fazer perguntas. Então, a inteligência artificial vem como essa ferramenta de apoio para que você saiba fazer as perguntas. Isso. Né? Melhores ainda. Melhores ainda, exatamente. E eu acho, Valmir, que Valmir já passou por uma carreira de liderança, nós trabalhamos com lideranças também. Tem líderes que não reconhecem que sua comunicação não é muito boa. Sim. Que consegue culpar o ser humano do outro lado, né, Valmir? E quando você põe alguém para fazer as perguntas e a máquina volta com a resposta, a pessoa passa idiota. Fica mais fácil nós conscientizarmos a pessoa de que foi sua pergunta que trouxe este resultado. Sem falar para ela, sem você apontar para ela, na verdade, a inteligência artificial mostra isso. Sim, você mostra que o resultado é PNL puro, né? Podemos dizer que o significado da sua comunicação é o resultado que se obtém, né? Então, te devolveu tudo errado, eu não queria isso. Pois bem, fala inteligência artificial, mas foi isso que você me pediu. Isso, aí é a pessoa... Opa! E aí tem que fazer de outra forma até que consiga o resultado. O que vai ser diferente, em vez de acusar a máquina de mimimi, alguma coisa assim, de preciosismo. E a máquina não queria, fez de propósito, né? Fingiu-se de débil, não queria. Sabemos que não podemos projetar isso, então o comunicador consegue observar melhor a sua comunicação. Isso é muito especial. Então, Valmir que fala muito sobre isso, né, Valmir?
Então, é mais um ponto aí importante para a gente enfatizar, que é a comunicação. É comunicação. A comunicação melhora muito mais sabendo você trabalhar com a inteligência artificial. Sim. E se abrir a fazer um curso, como você fez também, né? Sim, foi toda a Fez diferença. a diferença, porque a resistência, ela existe para muitas pessoas. Então, você acha que é o primeiro posicionamento, o primeiro sentido que vem para uma pessoa que tem o primeiro contato com a inteligência artificial? É a resistência? Depende. Valmir não, por Não, exemplo, né? resistência nenhuma da pessoa do Valmir. Eu sim por preocupação com perdas. Valmir tinha um entusiasmo imediato. Então depende muito da pessoa. Procuramos este terreno em comum, um lugar para onde se encontrar. E eu acho que o mundo está precisando disso agora, visto na Valmir essa apagão cibernética, o mundo que está precisando falar sobre o uso, a dependência, a ingenuidade, mais razões pelas quais nós achamos importante de ter treinamento sobre isso. Qual o risco Aliás, que tem também? Sim. Aliás, né, pegando essa história do apagão global, bem rapidinho, né, porque não é o propósito aqui do nosso bate-papo, né? Bom, você imagina que nesse apagão global, ele foi resultado de uma falha humana, né? Foi. Só uma falha humana, Foi. né, num processo de atualização de um software que cuida de segurança em servidores Windows, especificamente, né? Resultou numa máquina que ela simplesmente não conseguia rebutar. Ela parou a máquina e você não conseguia rebutar a máquina remotamente. As pessoas tinham que ir lá no local para fazer isso localmente. Agora imagine você, daqui a algum tempo, quando a gente deixar isso na mão de uma inteligência artificial. Tem uns perigos por trás de tudo isso. Mas, assim, é um caminho que não tem retorno. Na verdade, Isso uma hora vai acontecer. Vai ter muita regulação em cima disso. Né? Só para comentar rapidinho sobre essa história do apagão. Não, mas é interessante, importante a gente falar sobre isso, porque é o futuro, né? É a responsabilidade também dos âmbitos internacionais, dessas associações, Associação Internacional de PNL e de Coaching, que eu faço parte, e de hipnose, e de mindfulness, e psicologia positiva. Fazemos parte de uma coalição que se chama We Evolve, nós evoluímos. E com a presidência internacional, nós temos tido conversas sobre isso. Está na hora do ser humano evoluir em consciência. Então, é um título de podcast que fizemos faz pouco tempo: liderar a inteligência artificial ou ser liderado? Então, essa conscientização de tomar posição, saber do que se trata, até a capacidade de ler uma notícia como esse apagão cibernética, pelo menos ter alguém na sua rede que sabe ler e entender as notícias, para que você não entre numa piração do que significa, o que pode ameaçar o senso de bem-estar e segurança. Isso. Agora que nosso mundo tem isso e não vai parar, não vai ter como frear, se evolução do coaching começa com pesquisa plus para o mundo, o básico e conscientização, como faz parte do mundo. Estávamos utilizando inteligência generativa muito antes deste boom, sem saber, sem pensar, para usar o Netflix da vida, para utilizar os serviços de chatbot e tudo, mas já estávamos envolvidos, como, sabe, aquele sapo que vai fervendo dentro da água, fala que ele não vai pular fora, porque ele foi fervendo desde que a água fria até esquentar, e não deu conta, e daí morreu na água. Eu acho que pode acontecer com o ser humano também, a nossa consciência humana ser engolida por inteligência artificial, a não ser que abordemos isso de uma forma consciente, que para mim o sentido que faz de Valmir e eu trazer esse trabalho para fazer uma parceria com a Metaforum, sabendo que Metaforum é um lugar de difundir consciência humana. Isso. E como vocês trazem essa consciência para a sociedade dessa forma responsável? Como vocês se prepararam para isso?
Bom, desta forma aqui, falando, trazendo, fazendo um podcast mensal sobre IA e pessoas. Tem uma empolgação tremenda tem um vídeo que viralizou que determinada pessoa numa conferência falou que na empresa agora cada time pega e faz inteligência artificial sobre seus projetos e agora a gente nem usa inteligência da tecnologia dentro da empresa, a área de TI dentro da empresa, e os Scrum Masters são inúteis. E aí teve um monte de gente de reação. A empolgação pode fazer com que as pessoas agem sem juízo. Sim. E sem anuência, sem permissão. São assuntos que são importantes para trazer a permissão de informar que está utilizando inteligência artificial, ser transparente sobre isso, ter a pesquisa plus, por exemplo. Valmir, muitas pessoas vão utilizar suas pesquisas para escrever, já avançando para segundo grau de evolução da tecnologia, produtividade. Coaches, terapeutas e tudo são pessoas tipicamente que produzem conteúdo para captar clientes. Sim. Faz parte da vida, seu marketing, vendas, comunicação, escrever artigos e tudo mais. Acho que essa pessoa não vai me ouvir, que eu vou falar. Tem um grupo de WhatsApp, Valmir, você sabe que eu acompanho um monte de recursos humanos. E tem uma pessoa que falou, eu tenho um presente para você. Foi nessa linguagem. Tenho um super presente para você. Um dicionário de competências completa. Interessante, né? Então, fui até o artigo no LinkedIn desta pessoa e foi um artigo raso, com alguns exemplos de competências que eram rasos, ao ponto de ser inútil. Pode usar isso por recursos humanos para treinamento. Se fosse nesta linguagem rasa, não daria para utilizar. E ela ofereceu um dicionário completo. E, Valmir, nós sabemos quando algo foi escrito por inteligência artificial. Não está no cheiro? Você não consegue? Dá para identificar, Valmir? Tá no cheiro. Tá no cheiro, né? Você consegue, de tanto que você se envolve no dia a dia com o uso da ferramenta, e às vezes você percebe quando um artigo foi escrito de maneira muito artificial. Eu penso da seguinte maneira, a linguagem artificial ela tem que ser uma extensão da linguagem natural. Ela não pode substituir a linguagem natural, mas ela tem que ser uma extensão. Eu entendo que você vai usar a linguagem como sua extensão no dia a dia, para você destravar a criatividade, para você fazer refinamento ou enriquecimento de textos, coisas do tipo. Mas agora, quando você larga na mão da inteligência artificial para fazer algo que nem você sequer tem domínio, competência sobre o assunto, aquilo fica estampado de cara como reportado pela Arlene. Eu acho que esse é o ponto, porque quando a gente trabalha com a inteligência artificial como apoio, é um jeito de trabalhar que traz crescimento para você, expansão de consciência e evolução. Agora, quando você trabalha com a inteligência artificial sem você mesmo não ter nenhum conhecimento e nenhuma competência com o assunto que você quer abordar, a inteligência artificial vai te prejudicar, né? Vai te... Sem critérios. Porque a pessoa que não vou falar nome, óbvio, né? É uma pessoa que mentora e inteligência artificial seria capaz de dizer isso que é um dicionário completo. Isso que você quer aqui, ó, tá. E precisa de juízo humano para avaliar se é o que a inteligência artificial diz que é. Eu já flagrei várias vezes de pedir uma ajuda. Eu entendo como um dos nomes, Copilot, acho que não tem problema de falar os nomes, né? Eu estou pilotando, tenho copiloto para fazer algumas operações, porque tem muito para prestar atenção durante a produtividade de um dia. Então, me ajuda. E tem alucinações. Então, a parte de responsabilização é realmente bater nessa tecla que a inteligência artificial precisa do juízo, criteriosidade, conhecimento
para que não vá na sua frente. Agora eu vou inventar um personagem. Eu sou Arline, especialista em alguma coisa. Inteligência artificial vai me fornecer o script e, de repente, me virei especialista em alguma coisa com inteligência artificial. Mas eu fico com cabelo arrepiado em pé só de pensar nisso, que não podemos ter cumplicidade com isso, né, Valmir? Então, nosso trabalho na produtividade, de falar da relação com... Eu posso dar um exemplo para vocês e para a nossa audiência aqui. Eu gosto muito de criatividade, de criar coisas novas. É quase que um vício que eu tem uma necessidade de criar algo novo. Ouço das pessoas, Arline, você não precisa revisar, fazer diferente. Preciso, não consigo não fazer, parece. Então, estou acostumado com minha criatividade de coisas. Outro dia, estava usando, entendo, não é braçal, mas o equivalente mental de braçal. Às vezes, para gerar várias ideias, para poupar no cérebro um pouquinho, peço ajuda. Queria nomes para um possível workshop. Pego os nomes, e os nomes me dão uma ideia, gostei disso, não gostei daquilo. Tem uma conversa, como se fosse colega mesmo. Entendi. Um par. Eu posso dizer, não, isso não procede. Teve um nome que eu escolhi para o workshop, que eu vou entregar no sábado, que foi jornadas navegando as possibilidades, jornadas, nem lembro o que é. Eu fiz assim, legal, gostei da metáfora para a encomenda que a empresa me faz, que quero olhar para o futuro, não quero tratar de para trás, tem pessoas novas, tem desafios. Uma empresa de Rio Grande do Sul que está com desafio de trabalhar nesta região e uma causa também de trabalhar em todo o Brasil para trazer dinheiro para Rio Grande do Sul. Sim. Então, tudo bacana, bonito. Aí, como eu fui com este nome, eu pedi um parecer, o que poderia ser uma estrutura. Eu rejeito cada coisa que a inteligência artificial produz, que eu não gostei, não uso. Desta vez, inteligência artificial, como escolhi navegando, me deu a ideia do workshop, trabalhando metáfora de um navio. Porque te traz insights com aquilo, né? Exatamente. Não teria criado esta ideia se não tivesse interagido dessa forma. Agora a estrutura do workshop vai ser uma metáfora. Eu não sei se eu teria tido esta ideia. Então, vai ter metáforas como mirante, né? Mirante para ver se está chegando, mirante para avistar piratas. Não foi ideia da inteligência artificial. Sim, mas te trouxe esse insight, essa inspiração para você criar essa metáfora e enriquecer o seu workshop. Sim, então essa é a minha ideia de produtividade. Grau 2 eu chamo de evolução. O primeiro grau, para a gente repetir aqui, para a gente relembrar. Pesquisa Plus. Pesquisa Plus. Né? E estar aberto a isso, né? Com a sua... Evoluir. E o segundo é produtividade. E ter a inteligência artificial como a sua amiga, como um amigo para você trocar com a... Assessor, porque você ainda precisa usar os prompts bem feito. Tem os prompts também que você usa no primeiro grau da pesquisa. Continua, é uma evolução. Se usa tudo que aprendeu antes. Então, da produtividade, se usa prompts. Para quem não conhece, não está fazendo assim, você vai prefaciar na conversa. Você é meu mentor de negócios, você é meu... Eu uso mentor muito, eu gosto que é o tipo de interação que eu quero, né? Mentor, você é assessor, assim, agora, assessor de tal coisa, com tal experiência, e você estudou programação neurolinguística com Robert Dilts, Shelley Rose Charvet, e você também, então dou um parágrafo longo, invisto neste prompt, para ter produtividade. Esse foi só um exemplo. Então, poderíamos colocar como mentor ou assessor, assim, a inteligência artificial no grau 2, produtividade. Porque assim eu acho que fica até mais fácil das pessoas entenderem qual a relação que ela vai ter nesse grau 2 de produtividade e não confundir com
e deixar que a inteligência artificial trabalhe por você. Não é servo, Não por é exemplo. servo, exatamente. Continua sendo responsável. Isso. E se alguma coisa não sair de acordo, quem usa a inteligência artificial ainda precisa se responsabilizar. Exatamente. Foi a minha maneira de firmar a parceria, né? Perfeito. E o terceiro grau, você gostaria de falar sobre ele, Valmir? Então, eu penso, já no meu ponto de vista, né, no meu trabalho complementar com a Aline, já penso mais no dia a dia do e-mails de follow-up, refinamento, enriquecimento, refinamento de artigos, parte de marketing, e por aí vai. Eu entendo, assim, já olho para a operação do Instituto, não propriamente no trabalho específico, né, quando você está atendendo como coaching, mas naquelas coisas externas que você, como coach, tem que fazer, né, que é o seu trabalho de vender o seu trabalho, fazer arquivos para você ter engajamento, buscar pessoas, buscar novos negócios. Então, é dessa maneira Sim. que eu trabalho com a Aline no Instituto. Isso seria produtividade para mim. Ontem fizemos uma experiência interessante, curioso, que nós temos momentos criativos de treinar. Existe um landing page que está falando de um curso que estamos lançando. E olhamos para o texto e eu acho que não está conectando com aquilo que nós precisamos. Então, o Valmir colocou Perplexity, que cada um tem uma característica. Perplexity é capaz de analisar sites inteiros ou páginas inteiras. Então, foi tipo uma desconfiança humana. Eu acho que este texto não está conectando. Então, nós jogamos no Perplexity. E qual foi o prompt para Perplexity que fizemos, Valmir? Nós criamos um prompt que estava com foco em saber para que a audiência estaria sendo endereçada aquele tipo de conteúdo que estava naquela landing page. E sim, só para falar de maneira simples. E aí apareceu. E apareceu, foi o que, tipo, foi no cheiro, né? Desconfiamos. Eu acho que vai gerar uma impressão equivocada. E Perplexity, que tem uma neutralidade, né, Valmir? Neutralidade não tem, tipo, eu quero que seja boa porque eu gostei de quem escreveu, ou porque eu não quero fazer esse trabalho. Não tem esse problema. Vai dar o recado reto e direto, né? Direto, reto. E falou de um público que, caramba, isso não é o público que queremos alcançar. Exatamente. Com este texto. Detectamos um problema. Isso é legal. Só para mais um comentário. O legal desse tipo de ferramenta, Luana, de você fazer esse tipo de abordagem, é que isso facilita para a gente, para saber se a landing page, ou seja, se aquele trabalho de vendas, aquela carta de vendas, ou aquela landing page, se o público que nós originalmente escolhemos para atingir, se aquele público está sendo refletido no conteúdo que está descrito naquela página. Então, esse é o pulo do gato. Ou seja, você tem um assistente que também está te ajudando a identificar possíveis falhas ou possíveis consertos que você vai fazer na página para você endereçar de maneira correta o seu público desejado. Sim. Exatamente. Essa produtividade é um assunto enorme. E é uma dor que tem todos os profissionais da área do desenvolvimento humano. Fica essa pergunta. Chegar ao público, como? Será que eu estou sabendo comunicar o meu produto na minha página? De que forma? Como que está sendo isso atingido? Meu nicho. Você pode usar a inteligência artificial para ajudar a refinar o nicho. Às vezes, uma palavra que usa dá um insight para incorporar. Isso é um assunto enorme, que é assunto do curso. Vamos falar certo, Valmir, e que no curso que nós vamos falar mais profundamente sobre as possibilidades de produtividade, que são bem grandes. Chega ao ponto de encontrar, de traduzir arquivos com mais facilidade, converter arquivos. Você tem um vídeo no YouTube, você não sabe se vai valer a pena assistir, você pede um resumo, você estuda mais rapidamente, sumariza mais rapidamente, porque nosso trabalho é de geração de conteúdo, estudo,
porque normalmente o coach quer evoluir também nas suas habilidades, comunicação com o público, e nem sempre conseguimos tomar outra perspectiva tão completamente por ter uma tendência, um hábito de produzir do mesmo ponto de vista. Sim. Então, a inteligência artificial é muito bom para isso. Mas eu Outra já vou... coisa. E- Outra coisa que eu ia comentar é o seguinte, é que você pode subir, imagine você subindo um arquivo em PDF, olha, a pessoa fez uma indicação de um livro interessante, você tem o PDF desse livro, você sobe ele e pede para a inteligência artificial te sumarizar. Eu já fiz isso algumas vezes, incluindo artigos científicos, né? Porque Funciona. tem um livro de 200, 300 Sim. páginas, pô, será que eu vou investir meu tempo nisso ou não? Aí, simplesmente, eu quero um sumário, por tópicos. Sim. Aí me ajuda a tomar uma decisão. Sim. Inclusive, você fala sobre ferramentas. Sim. E vocês vão apresentar essas ferramentas também durante o curso? Ao vivo. Vamos treinar. Que ótimo. Né? Que treinamento se transfere em uma habilidade. Então, precisamos fazer isso com os alunos para nós verificarmos e ter a possibilidade de dar um feedback que dá pau, às vezes. Sai errado. Então, quando nós temos orientação, pessoas que já estão na frente porque praticaram mais tempo, com mais assiduidade, podemos dar essas dicas para as pessoas. Porque a dúvida é qual ferramenta de inteligência artificial é melhor para eu usar em determinadas situações, né? E como vocês já têm esse conhecimento. Então, sim, exatamente. Que tem tantos. Tem muitas. Tem e aí muitos. A gente não sabe qual é a melhor, o que é confiável. Precisamos escolher. Às vezes tem uma empatia por uma ferramenta, gosta, se apresentou. Isso. Mas o Valmir pensa em avançar para falar do terceiro grau de evolução. O terceiro grau. Que eu considero, do ponto de vista de coaching, que nossa produtividade, nossa voz é alguma coisa. Tipo, agora, inteligência artificial como intrusa para nossas sessões é outra coisa. Então, uma etapa a mais é o coach preparar sessões com inteligência artificial. Esse é bem legítimo, porque coaches que eu conheço, que são dedicadas, fazem uma preparação das suas sessões. Né? Eu escrevo no caderno até hoje, eu gosto de escrever. Eu estou também, vendo sempre escrevo. o que anotei e tudo mais. O que tem ao vivo na sessão, sempre vai ter aquela decisão final do que fazer. Porém, no momento de contemplação, pelo menos eu posso dizer que eu me sinto com a pessoa, eu sinto a pessoa que a pessoa apresentou, o enredo, penso no enredo, quando coaching em várias sessões, e tem algumas hipóteses, né? O que poderia ser. E como no coaching tem centenas, milhares de ferramentas, de roteiros e tudo mais. Eu não gosto de roteiro pessoalmente, eu gosto de estruturas, espinha dorsal. E você segue um caminho. Se você entrar numa ferramenta e largar no meio, pode ser confuso para o coach. O coach até pode suportar. Nós normalmente precisamos tomar uma decisão de seguir com alguma coisa. E a depender do treino, pode ter muita flexibilidade durante. Eu que estudei com Gilligan, Bernd Iser, pessoas hiperflexíveis, eu tenho alta tolerância para fluir. E mesmo assim, eu me preparo. Então, um exemplo de uma preparação é briefar inteligência artificial a respeito de um coach, onde está algumas características para fazer uma ajuda de contemplar as possibilidades de uma sessão. No meu caso, eu tenho uma metodologia de coaching que eu desenvolvi. Então, eu briefo. Valmir, eu tenho que fazer isso dentro dos gratuitos que eu uso, né? Que eu poderia briefar com mais volume, né? Se eu tivesse alguns, mas ainda não desistir disso não, porque ChatGPT está aceitando arquivos inteiros. Bom,
Eu brifo qual é a minha metodologia, porque eu não quero sugestões que destoem, que descombinam com a metodologia que eu gosto de utilizar. Então, eu faço um briefing da metodologia, que vai ser fase de coaching, 6 fases de coaching, onde tem muito espaço para explorar. Aí eu comunico, nesta metodologia de coaching, essa pessoa está na fase de fundamentação. Porque se eu não definir isso, vai trazer instrumento que não, esse é um instrumento de avaliação, nem valeu a pena ler o que me trouxe. Então, você pode brifar a respeito de um cliente para que você tenha mais possibilidades. E você ensina isso também com essas ferramentas da inteligência artificial. Esta primeira parte desse grau de preparação de sessão, eu diria, Valmir, que isso é nível fácil de fazer, de começar a fazer isso. Você já aprendeu a fazer prompt, de ter essa conversa. Tem supervisão no coaching, né? Supervisão, a pessoa conhece mais. Tem outro de intervisão de coaching, grupo de estudo de coaching. Sim. Que as pessoas falam, eu usei este instrumento com o meu coach. As outras pessoas falam, poderia ter sido outro. Isso não significa erro, é um treino de flexibilidade. Então, você pode fazer essa intervisão com inteligência artificial. Isso vai ser fácil. E vai acontecer no curso também. Vai acontecer no curso também. Que legal. É. E é já o terceiro grau, não? Esse foi o terceiro, de preparação de sessão. Preparação de sessão. Que é mais comprometimento. Tenho mais uma coisa para adicionar, que nós vemos isso ao redor do mundo, outros coachings que fazem uso da tecnologia. Se você está fazendo um coaching, por exemplo, com uma pessoa que é um CEO de uma empresa, uma pessoa que é proeminente, que ela está nas mídias, que ela tem artigo, você, a priori, consegue fazer uma análise de padrões, né, que vão servir de insights para esse briefing que a Aline acabou de comentar. Então, assim, se você está com uma figura aqui muito proeminente, que você vai fazer um trabalho de coaching, isso serve para qualquer um, mas você quer buscar mais informações a respeito daquela pessoa, a maneira como ela se comunica, se ela se comunica via ser verbal, se é mais auditivo, mais sinestésico, enfim, padrões que você queria identificar num primeiro momento, que vai servir de insights, até para facilitar a comunicação. Só para adicionar um complemento. Sim, que Valmir trazendo isso, preparação de uma sessão, coaches têm a primeira sessão paga, e tem as sessões que nós fazemos para ganhar clientes, sessão de descoberta, eu chamo de sessão de conexão. E tem uma pesquisa do cliente, como qualquer negócio que se faria. Então, outro de preparação para a sessão, para capturar cliente, eu já fiz o briefing do cliente e a inteligência artificial me ajuda a adaptar meus textos na proposta para aquela pessoa. Porque, assim, eu vejo muitos profissionais se formando em coaching, trabalhando como coach, e fazendo o seu briefing, fazendo a montagem da sua sessão, mas muito, muito simples, assim, muito raso, sem pouco conhecimento sobre aquilo, apesar de ter feito uma formação. E tem muitas dúvidas também de como montar esse script, né, esse briefing. Sim. E trazer uma estrutura para a sua sessão com o seu cliente. Isso. E hoje, com a inteligência artificial, o que eu vejo são profissionais perdidos, assim, porque não consegue nem fazer uma proposta para uma empresa, porque as pessoas já estão utilizando a inteligência artificial e as empresas também, só que o próprio profissional não. E aí você vê que ele fica prejudicado e não consegue dar continuidade com o cliente numa sessão, porque ele vai trocar de coach. E também uma empresa vai trocar de consultor, de alguém, um profissional para dar continuidade nessa orientação. Sim, constelador. Tem pessoas com muita competência, muito bondade no coração
para trabalhar e por causa do contexto neste momento. Quem consegue se relacionar com a inteligência artificial vai sair na frente. Sim. Pela produtividade, aquele segundo grau da preparação da sessão para reter clientes, para acertar mais, para acompanhar o cliente, para ganhar dinheiro, mais dinheiro com coaching. Sim. Isso tudo faz parte. É essencial, parece é básico, é simples, mas não é ao mesmo tempo, porque faz a diferença na conquista do cliente, seja ele físico ou jurídico. Sim. Né? É aproximação de duas pessoas. É a conexão, não é? Né? Sim, pessoa física com pessoa jurídica, business to business. Sim. Minha pessoa jurídica com pessoa jurídica da empresa. Tem inteligência artificial para preparação da sessão, em que Valmir trouxe o exemplo do estudo prévio da pessoa, dos padrões. Você pode analisar o que deve funcionar e o coach precisa ser flexível. Então, às vezes, a flexibilidade dentro de um cérebro e corpo não vem tão fácil. A inteligência artificial pode ser utilizada para aumentar a flexibilidade que vai ser tão necessária para adaptar-se à clientela que você tem. E a criatividade também, porque traz os insights, Sim. como você bem disse, de exemplo. Exatamente. Né? E esse script, esse briefing, ele não é só para você montar a sua sessão, mas é para a sua vida inteira também, como profissional, né? Você faz pesquisa isso, plus e com... Tudo com isso. Com prompt, a arte de escrever é uma alfabetização. Exato. Precisa de vocabulário. Exatamente. Precisa de precisão. Exatamente. Precisa saber se comunicar. E tem scripts prontos que sempre vão até um certo ponto. Então, eu e o Valmir acreditamos que a habilidade que precisa ser transferida é escrever seus próprios. Sim. Porque se escrever seu próprio, você vai saber o que alterar. Sim. Se você pegou um script emprestado, alguma coisa assim, não vai saber o que alterar no script do outro, necessariamente. O seu vocabulário, ele enriquece com a sua leitura e com a sua escrita. Mas a inteligência artificial, ela também traz essas novas palavras, novas formas de dizer. Bacana. Luana, eu acho que só uma frase para complementar, talvez até para ilustrar que eu digo o seguinte, né? A questão não é você ter uma resposta boa ou resposta ruim. A grande preocupação hoje é você fazer, se você faz uma pergunta boa ou uma pergunta ruim. Se você faz uma pergunta ruim, você pode ter uma resposta boa para uma pergunta ruim, mas ela não endereça o problema que você quer resolver. Sim, que é um dos perigos, Valmir, que se a pessoa fez a pergunta ruim, a resposta veio boa, ela não vai saber que a resposta boa para a pergunta errada. Vai embarcar sem critérios. É isso que estamos realmente procurando trabalhar nesse treinamento, nossa missão de trazer isso. Mas tem um quarto grau de evolução que eu vou falar aqui. E lembra que cada grau tem várias divisões internas, mas é de levar a inteligência artificial para a sua sessão. Isso vai mesmo. Esse aqui é onde começa a mudar. E talvez seja mais fácil do que as pessoas imaginem. Então, eu vou dar o exemplo do nosso uso, não é? Que acontece no dia a dia, do nosso dia a dia. É a partir do 4 que começa a elevar. Sim, está dentro da sessão. Mas é protegido, é simples, vai dar certo. Que dentro do Zoom, atualmente, tem AI Companion. É isso? AI Companion. O meu está em inglês, né? E escuta a conversa de tudo que está sendo conversado e faz uma sumarização e tem determinados momentos durante uma sessão, uma reunião, e para outras coisas também que eu uso, que você dá uma pausa. Se fosse antes da tecnologia, iríamos utilizar comunicação que chamamos recapitulação. E o coach, por memória, vai... Então, até aqui, estamos em 20 minutos de sessão, o que está acontecendo, como você está experimentando, o que está mudando para você. E nós queremos que lembrar, ou usar anotações, eu sou mais de lembrar,
e nós fazemos isso já de qualquer maneira. A inteligência artificial, agora, Zoom, em tempo real, é capaz de sumarizar o que cada um falou. Falo mais por Zoom que minha experiência. Quando as pessoas entram no Zoom, entram com o seu nome. Então, se estivéssemos conversando numa sessão de coaching, iria saber quem é o coach e quem é o coachee. E iria conseguir definir quem falou o quê. Então, você pode apertar para me atualizar, e você pode ver o que foi feito até então na sessão, para dar aquela respirada, né? Então, é isso. Concordamos que chegamos até aqui, vamos tomar a decisão sobre os últimos 40 minutos dessa sessão. Então, isso é levar a inteligência artificial para dentro do seu coaching, para sumarização. Não é tão raso isso, não. Por um lado, é simples. Por outro lado, a recapitulação, o que escolhe recapitular, impacta muito o fluxo de uma sessão de coaching. Uhum. Então, continua precisando usar com juízo. Porque a Valmir teve uma alucinação hilária ontem, não teve? Numa reunião nossa, não foi coaching, mas a gente estava lá, vamos treinar. Qual foi mesmo a alucinação? Alucinação nossa, é a respeito de um fórum internacional. Não foi foi Comissão Europeia, né? Estávamos, o Valmir, por acaso, estava logado com a Arlene Davis, eu com a Arlene Davis também. Então, deu um certo pau por causa disso. Duas pessoas logadas no mesmo nome. É uma lição, né? Cuidado com os nomes que está logando. Sim. Porém, falou de uma Comissão Europeia. De alguma coisa. Eu e o Valmir, mas Comissão Europeia. Nossa, não tinha nada a ver com disso, né? Então tem que prestar atenção. Tem que ficar observando. Sim, exatamente. Não pode delargar, como você fala nas empresas. Sim. Não pode delargar. Mas corrigimos no meio. Mas acho que foi uma alucinação que, assim, foi uma coisa absolutamente atípica, né? Porque ele não deveria ter feito isso, né? Só para lembrar que aquela ferramenta, naquele momento, ela está sendo usada como uma ferramenta de transcrição e sumarização. Uhum. Sim. Uhum. E está sendo útil. Eu uso com as nossas reuniões semanais com o Grupo Internacional de Mindfulness, que sempre tomamos decisões. Não é só transcrição. Por exemplo, ontem, a análise que fez e que foi uma conversa exploratória. Sem passos definidos. Uhum. Então, foi um julgamento, e como falou que foi uma conversa exploratória, sem passos definidos, tivemos uma emenda para a nossa reunião, tipo, e ela está falando que não tem passos definidos? Eu tinha uns itens de ação, então vamos recapitular. É interessante, aquela coisa, o resultado, o significado da sua comunicação, o resultado que se obtém. Então, para uma avaliação... Uma autoanálise também. Sim, exato. Então, segunda parte aqui, vamos recapitular. Falei o nome do Valmir, eu, Arline, fui falando os nomes. Vamos fazer essas ações e essas ações. 3 a respeito. Aí voltou a falar ainda que ainda é uma conversa exploratória. Tá bem, feedback dado. Foi interessante. Então, essa sumarização dentro das sessões, desde que se mantenha responsável com o juízo, você está trazendo. Já é um ponto onde deve ter a permissão da pessoa, e Zoom faz isso já automaticamente. Da mesma forma que avisa que está gravando, e por leis de proteção de dados gerais, tem que fazer isso como políticas, também para ativar e liberar o uso do companion, que se chama, é necessário avisar as pessoas. E eu acho que deve ser explícito, está tudo bem, que a gente
gravar assim dessa forma, respeitar as pessoas que têm ideias a respeito. Não vou deixar que quem sabe que vai fazer com meus dados. Então, com permissão. Até gravar uma sessão de coaching, se faz, sempre com permissão, esquecendo a inteligência artificial. Deve sempre ser muito claro, transparente o que se está trazendo para as suas sessões no coaching. E essa tecnologia só mais um Zoom? comentário. Oi? Só mais um comentário, né? Lembrando que você tem lá o AI Companion, mas, por exemplo, você tem outras ferramentas também tão interessantes ou mais, né, do que o AI Companion, como o Phaeton, o Otter. Inclusive o Otter, eu conectei ele já, eu estava até hoje conectado com ele no Google e no Zoom, já conectei nos dois, né? Então você, na parte de aplicativos, por exemplo, do Zoom ou do Google, você vai ver lá a parte de apps, lógico, tem todo o processo de autorização, tem um setup, ele pode ser configurado, mas você pode trazer outras ferramentas, né, para a sua sessão de coaching, e aí vai muito da preferência. Perfeito. Entendi. Que nos leva ao quinto. Você está pronto para o quinto? Vamos para o quinto já. Quinto, né? Então, sumarização é um resumo para que você possa lembrar, você pode guardar, fazer um arquivo, abrir um documento Word, colar, né, resumos das sessões. O que acontece que é possível chegar a uma coisa que Valmir já está sinalizando aqui neste podcast sobre análise. Então, a programação neurolinguística, por exemplo, nós trabalhamos com comunicação analógica, que tem variações que o digital não dá conta. Vai chegar lá a inteligência artificial, agora que está ficando multimodal, é capaz demais fazer uma análise por linguagem. É um grau bem concreto e bem possível para coaches, especialmente coaches com treinamento em programação neurolinguística. Então, eu vou dar um exemplo. Porque isso é cultura, é ambiente, tudo envolve, né? Tudo influencia. Sim. As palavras que as pessoas utilizam, eu vou falar, acho que 4 coisas que as palavras podem revelar. 5, 6, eu não sei. Se eu continuar falando, no curso que eu vou falar todos, né, Valmir? Mas aqui eu tenho que me limitar. Número 1, pela linguagem, você pode analisar depois, não em tempo real. Análise é uma outra capacidade diferente de interação. É uma habilidade diferente. Se você fizer uma análise, só análise, vai render uma coisa que não acontece durante uma sessão. Então, análise pós-sessão pode confirmar o que já achava. Esta pessoa processa a sua linguagem muito no canal visual. Pode ser um erro que eu faço na hora que eu percebi de uma forma, prestei atenção num determinado momento, não prestei atenção completa depois. Pelo vocabulário que a pessoa utiliza, que pode pegar numa transcrição completa, não uma sumarização, porque a sumarização não vai te refletir isso. Entendi. Mas transcrição, ipsis literis, pode te dar as palavras que pode dizer, nossa, durante essa sessão, a pessoa permaneceu utilizando linguagem sinestésica predominante, eu não havia percebido este tanto, ou visual, auditivo, ou essa pessoa utiliza linguagem muito inespecífica. Outra coisa que pode observar é que em que momentos eu usei uma pergunta apropriada. A pessoa disse alguma coisa, se fosse PNL, muitos conhecem aqui, metamodelo. A pessoa pode dizer, por exemplo, mas eu não devo fazer isso. E pergunta pode ser, o que aconteceria se fizesse? E pela transcrição, se pode dizer, a pessoa aplicou a pergunta de metamodelo correspondente. Isso. Sabe, entendi. Com tempo e calma. Entendi. Outra coisa que pode fazer, metaprogramas são preferências cognitivas. Então, um exemplo, algumas pessoas gostam muito de procedimento, outras pessoas gostam de opções. Tem traços de linguagem que sinalizam, que nós utilizamos. Então, se alguém fala, não, eu quero sair dessa sessão sabendo a maneira certa
de proceder no meu plano de ação. Ok, maneira certa, né? Os passos, eu tenho uma sinalização, está me soando como metaprograma de procedimento. Outra pessoa pode ser, estou aqui para explorar as opções, as possibilidades, que eu acho que eu nem cheguei perto de avaliar quais as várias avenidas que eu poderia fazer para resolver isso. Explorar. E se eu não tivesse pego na hora, bastante vou pegar na hora, muito treino, 30 anos, né? Estou atuando com a minha própria inteligência muito. Mesmo a Arline, com 30 anos de experiência, eu posso captar mais coisas depois. Então, com linguagem, porque linguagem é moldada pelo pensamento. Se a pessoa falou, ela filtrou por um pensamento, me dá uma pista bastante confiável. Também eu posso saber de crenças, né? Crenças têm uma fórmula quase que matemática na linguagem, tem cláusula A e cláusula B. Então a pessoa fala, não, Aline, que me atrapalha, que você sabe que eu entro nos sites de relacionamento, mas eu fico com o saco cheio, porque você sabe que relacionamento tolhe a liberdade. Então ela fala, não se dá conta da crença, né? Meus ouvidos estão pim, 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 pim. Acabei de ouvir uma crença porque relacionamento tolhe a liberdade. Sim. Linguisticamente, é um causa e efeito. Sim. Eu acho que para você é praticamente espontâneo isso, né? Já vem, já. Foi treino, muito as treino. Análises, porque tanta experiência assim. Eu fico... Gente, a gente veio para cá no carro conversando. Aí eu fico pensando nisso. Nossa, a Aline deve estar me analisando. Não, relaxa. Cabeça para baixo. Relaxa. Ela já me conhece, já sabe tudo já de mim. Um olho na estrada e outro olho na Luana. Um raio-x meu. Exato. Ela já fez o meu raio-x aqui e pronto. Mas a questão é que sim, mas eu relaxo, eu penso mais no inteiro, porque análise é uma coisa, conexão é outra. Então, sessão de coaching, a prioridade é conexão. Análise tem um papel de apoio. Isso. Só que se você tiver uma análise pós-sessão, você pode usar a análise pelo fim que tem mesmo. Então, você pode levantar crenças, critérios que a pessoa frisou. Se você não separar, as pessoas... não fica uma coisa natural, espontânea. Né? Não, a pessoa se sente corrigida. Eu às vezes, já fiquei assim do seu lado. Já fiquei... Nossa, a Arline vai me analisar aqui todinha e você acaba perdendo a naturalidade. Hoje, não. Hoje eu tenho mais conhecimento e mais... a proximidade com você, né? Então, a gente fica mais natural. Sim. Mas início era assim, ó. Tem que pensar 1000 vezes no que eu vou falar, como que eu vou falar. Temos que deixar isso claro, não deixar sentir a conexão. É por isso que a análise não pode ser predominante durante uma sessão, por esse efeito, descreveu muito bem. E falando de análise pós-sessão, outra coisa que eu quero trazer aqui, a riqueza para fazer supervisão ou mentoria. Porque vamos imaginar, né? Se alguém lê isso é uma boa base para mentoria, quando você tem aqui para você levar. Sim, que é bom, falando de mim, né? Como eu posso fazer mentoria de coaching, eu bato olhos e eu vejo muito rapidamente, eu identifico muito rapidamente, eu posso apontar, eu posso ver a interação, como a transcrição, eu posso apontar para a pessoa que interessante, você fez esta pergunta que não tem conexão com aquilo que a pessoa estava dizendo, de onde veio a pergunta. Que isso seria um desvio de coaching. Sim. Perguntar sobre alguma coisa que o coaching não trouxe, o aconselhamento, que as pessoas, mas eu tento. Muitos coaches que estão em treinamento não se dão conta. Isso não foi um conselho, eu fiz uma pergunta. Perguntei, por que você não tenta? E sabe uma coisa que pode acontecer? O próprio cliente querer te levar para um outro caminho sem você perceber. Induzir. E aí, quem que está tomando conta ali da sessão? Sim. E aí, com essa ferramenta, você consegue trazer de volta, né, o seu controle. E o Valmir é o grande pesquisador dessas ferramentas, mas um exemplo que você falou, ferramentas diferentes para coisas diferentes, né?
Aí acompanho, faço, aperto um botão, faço para todo mundo. Facilidade é um fator de decisão de uso. O Otter, né? De transcrição, vai caprichar, conectável às reuniões que está utilizando. Aí tem Firefly, né, que está na minha lista de experimentos para fazer. Firefly é melhor para transcrição pós-sessão. Então, uma coisa para cada coisa. E eu ia fazer uma pergunta para o Valmir. Você também trabalha com mais de uma ferramenta ao mesmo tempo para o mesmo objetivo? Com certeza. Você No mistura mínimo, assim os recursos de cada um. Uhum. Exatamente. Eu falando com você aqui, é lógico que a gente não vai mostrar isso aqui, mas eu tenho sempre 3 ferramentas. Eu não tenho, acho que eu não vejo problema algum de falar delas. Eu uso o ChatGPT, uso o Gemini, uso o Claude. Cada uma me entrega alguma coisa. Eu acho que as 2 mais prominentes, certamente, que é de uso geral, né, é o ChatGPT e o Claude. Mas eu também uso o Perplexity, uso o Writesonic, tem várias outras, mas assim, sempre tem aquelas que nessas aqui eu deixo nos meus favoritos, e eu faço a mesma pergunta para as 3. Eu uso várias com essas. Eu faço uma brincadeira. No relacionamento humano, eu sou monogamia total. Mas com inteligência artificial, sou poliamorosa. Boa. Então, eu uso vários. Você tá ali, todo mundo ali. Todas as ferramentas. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Eita. Então, vamos falar então do 6º grau, que é mega e incipiente, e onde a tecnologia está avançando, que é trazer inteligência artificial para a sessão. 4 foi trazer para a sessão, para sumarização. Certo. Então, 5 foi fora da sessão para análise, 6 se trazer para dentro da sessão de novo. É isso que a inteligência artificial assistindo em tempo real, com as ferramentas que tem. Sabe que aqueles seriados de televisão ou filmes em que tem um computador fazendo aquele desenho dos rostos, que este músculo mexeu e por isso que foi raiva, alguma coisa assim, né? Eu não uso isso, tá? Só para ter uma ideia. Pensei que a Aline e o Valmir, no final do curso, ia entregar a pessoa de forma virtual lá. Muito importante dizer que o curso não entrega também. Então, dentro da sessão, não é isso. Poderia ser um dia, eu não confio ainda, porque a PNL faz uma coisa interessante a respeito disso. Chamamos de calibração. Então, nós não lemos o que acontece dentro da cabeça da pessoa. Você ficou triste. O que nós observamos que a pessoa, ao falar de um assunto, mudou de fisiologia. E sabemos, tudo é sistêmico. Sim. Então, se a fisiologia mudou subitamente, quando entrou nesse assunto, algo mudou. E nós perguntamos o que acontece. Chamamos de calibração. Sim. Então, em vez de ficar fitado vendo tudo, essa análise eu não faço. Não é que você fala, você está observando tudo. Não, eu tô brincando, gente. É bom que você brinque para falar o que existe, né? Que tem essa tensão no coaching. A Arline é super aberta, super amorosa. Nossa, ela deixa todo mundo muito à vontade. Obrigada. Mas a PNL trabalha por mudanças súbitas que vão sinalizar naquele momento, preste mais atenção. Sim. Acredito que a máquina possa chegar a isso, porque pode registrar tom da voz, foi assim, nesta musicalidade, depois mudou a musicalidade da voz. Né? Não foi programado, que eu conheço até isso. Tem FBI, programas que utiliza, reconhecimento facial, tudo mais. Nós não vamos trabalhar nisso. Não. Mas as pessoas vão treinar coaching
durante as nossas sessões, eu vou frisar a importância de calibração. Por onde nós vamos chegar? Eu vou dar um exemplo, tá? Que eu usei. Tem um professor que nós dois gostamos. Nós estudamos, né? Além de autodidatismo, nós temos referências também. Precisa das duas coisas, ser autodidata e contar com professores profissionais, líderes que estão trazendo coisas novas. Um palestrante que nós gostamos muito de uma conferência de coaching, ele é um especialista de fazer perguntas. Só que ele trabalha com múltiplas perguntas e a grande parte das sessões dele, ou de consultoria, ou de teamwork, é gerar perguntas. Esquece o problema completamente. Nós vamos passar um tempão, em vez de uma pergunta para muita resposta, muitas perguntas, até que se começa a ter o surgimento de um insight por causa das múltiplas perguntas geradas. Então, eu já... Isso é muito interessante. Já fiz a sessão. Então, eu acho que tem que fazer isso mais vezes. Mais, né? E, Valmir, conta como... Com 2 pessoas já geram 50 perguntas. Só que a inteligência artificial pode mais. Conta essa parte, Valmir. Então, bom, primeiro, só para comentar a respeito dessa discussão sobre perguntas, eu me lembro de 3 CEOs, né, incluindo aquele cara da NVIDIA e mais outros 2 que não me foge o nome, que eles tiveram uma sessão em que eles não estavam ali para ficar alguém fazer uma pergunta e outro dando uma resposta. Eles gastaram aquele tempo ali de uma maneira inesperada, inusitada, fazendo perguntas um dos outros, sabe? E não parava, e as perguntas iam surgindo, e entrou num processo de flow fazendo perguntas, e aquilo, claro, na cabeça daquelas outras pessoas foi gerando insights. E esse cara, o CEO, o nome dele, nossa, agora me fugiu o nome dele, ele levou isso para o dia a dia dele, de estar lá com os colaboradores dele, e em vez de ficar no foco da resposta, ele começou a impulsionar ou pedir para as pessoas para que elas começassem a fazer perguntas porque ele achou... Provocar. Ele queria provocar nas pessoas, né, que elas fizessem perguntas, e ele achou aquilo extremamente produtivo e valioso, até do ponto de vista da criatividade e de insights. Bom, por outro lado, esse mesmo coach que a menina está mencionando, imagino que é o mesmo, ele começou... ele começou a criar perguntas, ele começou a pedir, ele colocava um prompt para um determinado tipo de tema, onde ele queria que tivessem as perguntas relacionadas aqui, só para te dar um exemplo, entre outros. E aí ele, me descreva 20 perguntas que eu posso fazer com base em... Aí sai aquele monte de perguntas que às vezes você, como coaching, cara, como coach, você nunca imaginou que você pudesse fazer aquela pergunta, entendeu? Algumas perguntas talvez até alucine, mas, aumenta em muito o seu dicionário de perguntas, né? Porque, no final das contas, o coach não deixa de ser não vou falar isso porque a Bíblia não gosta, de ser um bom perguntador, né? Sim. De novo, uma mente filtra sua maneira de resolver um problema. Inclusive, um problema não ter perguntas, então você precisa criar perguntas. Cada mente tem viés. Metáfora de tão antigamente, não sei se as pessoas vão conhecer, mas lembra do fliperama? Lembro. Então, você bate uma bola, desce de maneiras diferentes até o final. O pensamento é parecido com isso. Cada pessoa joga a bola e vai descer de uma maneira única de cada pessoa e conseguimos solução, porque nós juntamos nossos caminhos até que saia uma solução. Mas pegou um caminho, por vieses, por preferências. Sim. Esta maneira de trabalhar, você pode ter coach, imagina você minha coachee, ou sua coach, ou vice-versa, né? Nós produzimos 50 perguntas interessantes, curiosas, e resistimos à tentação de tentar entender e responder. Ficamos só produzindo perguntas, uma modalidade que abre mente. Nossas 50 perguntas, mesmo produzidas por nós duas, não cobriu todas as possibilidades.
Se perguntar a nós, tipo, agora, fale o que a gente não pensou, não vai sair tão rápido. Sim. Para a inteligência artificial, sem problema. Então, você apresenta o conjunto e o contexto, e a inteligência artificial produz uma outra relação de perguntas, que acaba sendo útil. Para tornar concreto, vou dar um exemplo simples, porém, espero ser ilustrativo. Uma pessoa pode ter um problema, por exemplo, sou muito tímido. Então, faz perguntas. Vamos fazer perguntas. Por que eu sou tímido? Primeira pergunta, né? E coach, desde quando você é tímido? Tá. E quando você é tímido? Acho que está inovando. Quando você é tímido? Ok. Com quem você é tímido? E vai assim, né? O que acontece quando você é tímido? O que não acontece? Acho que estão arrasando, né? Então, isso foi dentro de uma suposição que timidez existe. Isso eu consigo fazer mentalmente, tá? Então, fora da caixa seria quem disse que você é tímido. Então, todas as perguntas do por quê, quando, até que ponto, com quem, qual é a duração, está investigando timidez. Vai ser uma baita de uma pressuposição que é verdade que é timidez. Uma pergunta fora da caixa, quem disse que é timidez? Então, a inteligência artificial pode fazer isso fora de caixa de uma maneira que nós não temos tão instantaneamente. Entendi. Então, assim é que é um complemento para a inteligência. Continua utilizando a sua inteligência. Só que, Valmir, eu penso que uma mente, uma vez expandida, nunca volta ao mesmo tamanho, né? Então, com este treino de inteligência artificial, quando vemos perspectivas que tomou, nós ficamos com isso para o futuro. Isso é um treino de inteligência artificial também, para pedir, tomar contrapartida. Né? Me apresente o argumento contrário àquilo que eu acredito com mais convicção no meu coração. Eu ia falar isso também, porque quando eu trabalho assim com a inteligência artificial, com algumas ferramentas bem básicas, ou quando eu vejo essa possibilidade de a inteligência artificial me trazer uma nova pergunta fora da caixa, eu me sinto desafiada. Porque daí eu quero, ela trouxe essa pergunta, então deixa eu pensar aqui, eu vou trazer uma outra pergunta. Então, não fica também na dependência da inteligência artificial, né? E eu acho que trabalha também com essa questão dela ser sua mentora e trazer os insights e aquela base que você precisa para você sair fora da caixa também, né? Você ter a criatividade. Então, fica aquela coisa assim de desafio. Sim. Não, eu quero também fazer, não deixar só por ela, não deixar por conta dela. Sim. Eu penso que parece parte esse grau que estamos falando. E desenvolve uma habilidade, né? Sim. Das sessões assistidas em tempo real, é muito importante fazer isso com a cumplicidade do cliente. Porque você descreveu, foi bacana você ter falado que pode acontecer, se está sendo analisada, né? Por computador ou por um ser humano, que se uma pessoa pensa que tem uma inteligência artificial apitando coisas no ouvido do coach que não vai tomar conhecimento, eu acho que isso cria um tipo de um triângulo amoroso não legal. Então, se trouxer, né, como cooperação, vamos nessa parte aqui, vamos fazer uma pesquisa juntos. Vamos fazer juntos. Eu já fiz isso também, né? Em tempo real, fazer um prompt junto com o coach para avaliarmos. Então, com cumplicidade, com transparência, com senso de aventura, quem sabe? De humor. De Eu humor. acho que trazer humor também. E é uma coisa que a Arline tem bastante também, inclusive, e o Valmir também. Tem. É uma coisa que vocês têm bastante em comum, né? O humor. Eu vejo isso. Humor e a música. E música. Inclusive, você tá com violão aí também, né, Valmir? Do ladinho. Nós estamos nesse estágio que estamos descrevendo hoje. Dentro dos 6 tem muito que estamos conhecendo. Do produtividade, eu acho que tem muito para explorar, que nem falamos o quanto que se pode fazer com produtividade. E eu vou falar do 7º grau de evolução, tá? Que existe no mundo. Então, o 5 é
vamos recapitular aqui. O 5 é a análise pós-sessão. Pós-sessão. De várias análises possíveis. 6º grau de evolução. Sessões assistidas em tempo real. Sim. Com apoio de inteligência artificial. Muitas possibilidades também. Isso. Tá? E tem algumas possibilidades que eu não estou pronto para utilizar, ou pode ser que o programa para reconhecimento facial é tão incrivelmente caro que eu decido não fazer isso neste momento, dado habilidades que eu já tenho, que eu posso confiar com isso, não vou sentir falta. Sim. Consigo utilizar. Outro dia, numa sessão, a cliente estava falando do futuro, ela estava construindo, as perguntas estavam funcionando, a imaginação estava funcionando, estava numa constelação interior, e de repente, o que aconteceu, né? Que era tão óbvio para mim, com a atenção hiperfocada, até grita, esse momento que a cara estava assim, é foda. E foi exatamente o que aconteceu, que entrou um pensamento intruso, uma preocupação no meio. Foi uma boa preocupação. Então, a inteligência artificial, se um dia treinado desta maneira, se eu não percebi, ou se uma outra pessoa em treinamento não percebeu, pense num simulador de treinamento de coaching. Valmir, eu criei uma ideia agora! Olha isso, anota! O simulador de... Você viu, gente? Aqui, agora em tempo real. Pode anotar aí. 6.000 anos, né? Simulador de coaching, porque no início a nossa atenção não é treinada daquela forma. Então, se tivesse um amplificador, fala, pim, nossa, gente, genial isso. Isso vem numa conversa, tá vendo? Eu já, digamos que nos meus experimentos, eu já usei coisas do tipo, coisas boas, mas também veio algumas alucinações. Ainda bem que eu sou uma pessoa que raciocina. Ainda bem, né? Se você abraça a causa, às vezes pode dar ruim. Tá bom. É verdade. Tá, vamos falar do último? Vamos. Que eu sei que estamos chegando no final aqui, mas essa conversa, Miriam, é clonagem do coach. Clonagem do coach, isso já existe. Então, o que é? O Valmir entende disso. É possível uma pessoa, uma empresa, criar sua própria inteligência artificial, porque a inteligência artificial é não sei se é correto falar banco de dados, ou um sistema que é carregado por informação. E cada profissional, por exemplo, se um dia tiver um clone Arlene Davis, vai pegar tudo que escrevi, todas as apostilas, todos os vídeos gravados no YouTube. E se juntar tudo isso, inteligência artificial, Arlene Davis seria capaz de produzir perguntas como a Arlene faz, Sim. fazer comentários do tipo que a Arlene faz, tá? Sim. Eu não tenho isso, né? Não estou com nenhuma pressa de fazer. Existe no mercado 2 que eu posso citar, e Valmir pode conhecer mais, Marshall Goldsmith é um coach, escritor prolífico, e a inteligência artificial dele dá respostas para as pessoas em tempo real. As pessoas podem fazer perguntas e ele responde do ponto de vista de toda obra enorme que ele fez. Agora, eu como pessoa, eu tenho uma experiência muito estranha. Eu sempre faço perguntas que o chatbot não está programado para responder. Nos atendimentos, opção 1, 2, 3, Arlene, 4. eu ainda não cheguei nessa evolução. Assim, né? Já volta a falar assim. Pode ser idade também, que dizem que as gerações mais novas se adaptam melhor, mas eu não tenho nenhuma pergunta que sempre tem alguma coisa fora daquelas opções. Então, com Marshall Goldsmith, eu queria perguntar uma coisa e ele fala, eu não trabalho com esse tipo de pergunta. Marshall Goldsmith, né? Outro que tem é Christian Michelson. Ele é um coach que ajuda coaches a conseguir mais clientes. Estou fazendo treinamento com ele. E ele tem um clone também.
eu estava praticando nicho, né? E supostamente, oficialmente, nicho é o que você entrega para quem, é modalidade, a maneira que você chega a esse resultado. Não é nicho, importante, mas não é nicho. Então, eu estava conversando com o clone do Christian Michelson sobre nicho, me ajudando a clarificar algumas coisas bacana. Ele fala, como você faz isso? Está me pedindo a modalidade, né? A equipe e ele falam que a modalidade de entrega não é o nicho, faço em sequência. Primeiro, me amar dor e comunicar bem sobre meu nicho, né? Sim. Superando resistências minhas, eu sou generalista, nicho, ok, aprendi, eu vou, aceito. Aí eu estava perguntando como você faz. Escrevi, como que eu vou explicar a minha metodologia? E aí estávamos andando em círculos e eu provoquei o clone. Eu falei, pelo que havia entendido, para definir nicho, eu não preciso falar sobre como entrega isso. Você tem razão. Olha! Tá bom? Uma sacada. Mas você sabe que perguntou depois? Como você quer definir seu nicho? Aí, Valmir. Você tem que rir, né? Por isso que eu digo para você que nessa hora você está fazendo experimentos. Sim. Que pode dar bom, mas às vezes pode dar ruim, cara. Sim. E tem que ter esse espírito da aventura desde primeiro grau. Sim. Precisa ter esse espírito aventura que não entender como verdade em nenhum momento, experimentar, não exigir uma perfeição que se imagina é uma criação da própria mente. Sim. Então tem que cair na real que está entregando cada um. E tem malabares e tem maneiras de jogo da cintura. Você acaba acreditando, encontrando essas maneiras de conseguir melhor o que você quer. Você sabe, na última instância, não vai entregar a sua vida, a sua produção, a sua responsabilidade para nenhuma máquina. Sim. Vai continuar contando com isso. Um dos professores, um dos primeiros cursos que eu fiz foi no LinkedIn Learning. Dave Burse é o nome dele. Ele, como outros profissionais, está migrando para a inteligência artificial. Antes era facilitador e treinava os facilitadores. Ele entrou rapidamente na inteligência artificial, virou referência já. Nova profissão, né? Está acabando com alguns empregos e criando outros. Sim. Ele falou, e eu adorei esse critério, que você vai trabalhar a mesma quantidade de horas para produzir alguma coisa. Só que a produção vai ser melhor. A melhor. Era essa a pergunta que eu tinha para vocês. Como vocês desenvolveram os 7 graus, vocês com certeza já trabalharam com cada um deles. Sim. E vocês já chegaram a fazer uma análise de quantos % no seu dia você teve de resultado, né? Por disso, dessas métricas. Próximo passo, mais ou menos, né? Porque próximo passo. Eu tive tantos benefícios de tempo, para o meu trabalho mesmo. Sim. Poxa, que provocação linda, né, Valmir? Esta lista nasceu ontem. E é uma pena que a gente não tem, né, que na verdade a gente não se preocupa em medir isso. A gente percebe na velocidade com que a gente obtém as respostas para aumentar a produtividade, mas difícil de medir. Às vezes a coisa é tipo de 10 para 1, sabe? Porque eu imagino que deve eu gastava 10 horas, eu gasto 1 hora. Então, percebe? Exatamente. Depende. Teve vezes, com certeza, eu levei o mesmo tempo ou mais, porque eu pedi alguma coisa e até eu analisar e dar o prompt para o que mais diferente que estava querendo, de muitas coisas descartáveis, às vezes não é tão mais veloz, porque eu sou criteriosa, eu não libero antes de ficar bem. Sim. Mas, o Valmir, precisamos falar para Luana e para o público que esta lista clarificou ontem. Por quê? O que aconteceu, né? Eu estava lendo copy, né? Eu tenho alguma coisa estranha com este copy, não está conectando. Fizemos uma análise por perplexity e falamos que
do ponto de vista do cliente, estamos fazendo tudo junto, né, Valmir? Que estamos avançando, assim, não jogando. Mas se pensar como uma evolução, eu acho que a bióloga em mim desceu nesta hora, alguma coisa assim, né? Tem estágios de evolução, que deve haver estágios. Então, nós estamos com uma enquete neste momento, que estamos falando hoje, dia 23 de julho de 2024, pode estar assistindo depois. Sim. Estamos fazendo uma enquete para ter mais posicionamento sobre isso, onde as pessoas estão nesta lista. Uhum. Eu não sei se estão organizando isso. Eu, como coach também, além de ser bióloga, como coach, eu sei que a aquisição é um processo. E se tentar mirar alto demais ou segmentar grande demais da meta, às vezes é soberbante e a pessoa acaba não fazendo. Uhum. E há mais motivação e mais recompensa quando as pessoas dimensionam suas metas do tamanho certo, o conceito de coaching de PNL. Uhum. Então, pensamos aqui, se criarmos aqui esses estágios, alguém pode medir. Sim. Porque nós vamos dar um treinamento, Valmir. Sim. E vamos ser importante saber, para uma métrica de uma pessoa saber que evoluiu durante o curso, que sabemos que vamos entregar os resultados, isso. Né? Sabemos que nós vamos entregar resultados. Uhum. Porém, né, os treinantes precisam saber os resultados, o Metafórum precisa saber os resultados, o mercado precisa saber os resultados. E uma maneira de fazer isso é ter uma avaliação de onde está e onde quer chegar. Eu acho muito importante essa avaliação, porque é o termômetro, né? Isso, o termômetro. E a conexão que a gente cria também com o cliente. Vamos compartilhar com você também. Sim, nós vamos fazer uma chamada aqui especial sobre essa para ampliar a pesquisa. Aí a bióloga desce de novo. Pesquisas precisam ter uma amostra ampla o suficiente para ser confiável. Sim, exatamente. Ai, nossa, gente, muito bom esse bate-papo. A gente chegou ao 7º grau. Falamos do 7º grau, né? Agora a gente poderia falar sobre o curso, né? Quando vai começar, dia 12 de agosto, agora. Esse curso está incrível, está quentinho, saindo do forno, pela Arline Davis e o Valmir Costa. E eu gostaria que vocês falassem sobre o curso, né? São 3 dias online, ao vivo. Sim. Que traz esse grande conhecimento da inteligência artificial para você utilizar no seu trabalho de coach, no seu trabalho com PNL, para empresas, para cliente individual, para grupos. E continuar evoluindo e estando à frente, né, na sua profissão, porque a inteligência artificial está aí. Então, a gente tem que saber usar da melhor maneira possível, sem se prejudicar com isso. Sim, sim. Penso que tem um mínimo que vai dar o máximo de retorno. Então, estudamos cuidadosamente o que incluir no curso, estudamos cuidadosamente o que nós vamos entregar, o que nós não vamos entregar, para quem para quem não é, colocamos para um público bem específico, para que os casos que nós demonstramos, que praticamos na sala de aula, que sejam pertinentes para as pessoas. Exato. Que tem muitos cursos mais genéricos de inteligência artificial, engenharia de prompt, que é bom, mas precisa estudar muito para ter menos aplicabilidade. Então, queremos ir no ponto. Online, por Zoom. Então, por Zoom, podemos abrir as máquinas, compartilhar tela e demonstrar em tempo real, inclusive com os desvios, né? Vamos demonstrar erros, nem tudo vai dar certo de imediato, e vamos trabalhar os cases das pessoas. Então, é um espaço de mentoria também. Também se aprende coaching ou PNL. Só para falar do assunto. Isso é muito interessante. Sim, sim. Vai ser um apoio de várias maneiras. Muito e, Valmir, como você descreve nosso curso? Como diz o americano, tipo cutting edge. Cutting edge, né? Tipo, vanguarda. O nosso negócio é usar o benefício das novas tecnologias para apoiar o processo de desenvolvimento humano e, especificamente no nosso caso, do coaching. Vai ter muitas surpresas. Muito bom. Muito bom. Eu
Gostei do nosso bate-papo. Muito obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada, Foi Valmir, divertido. por você estar aqui também, pela sua contribuição, seu conhecimento, pelo seu conhecimento. Foi um prazer. Tenho certeza que ficou muito rico esse podcast. E fico muito feliz, muito mesmo. Muito obrigada, Muito bom. Aline. Muito Gratidão bom, mesmo gratidão. por dar espaço. Nossa, Para a com audiência. certeza. Obrigado por nos assistir. Obrigada. Um grande beijo para vocês e até breve, até o próximo.